Pessoal, nós vamos falar de nomenclatura de compostos orgânicos. As referências para a nomenclatura são as seguintes. A gente vai usar as regras de nomenclatura da IUPAC de 2013, são as mais recentes. Você vai encontrar essas regras no livro azul da IUPAC, que está aqui. Mas existe um resumo dessas regras que foi publicado recentemente, em 2020, na Pure and Applied Chemistry, e a referência é essa daqui. Esses nomes e essas regras vão estar em inglês. Então, para o português, eu vou usar as diretrizes gerais da Sociedade Portuguesa de Química, que tem um livro que é a tradução do livro azul da IUPAC para o português, só que com as recomendações de 1993. Então, eu vou adaptar essas recomendações em português para as regras novas de 2013. Nem sempre o nome é fácil de achar. Então, quando eu tive dúvidas, eu fui ao Serviço Aduaneiro Europeu, que tem o nome dos compostos químicos em português. Você pode acessar por esse link aqui, que vai também estar na descrição. Dar nome para composto orgânico é difícil. E o ponto-chave é que a gente aprende um monte de regrinhas na vida de como fazer esses nomes, mas nem sempre a gente aprende de um jeito que permite chegar nos nomes mais complicados. Então, a pergunta-chave aqui é como é que a gente começa? E para responder essa pergunta, você precisa entender como é que funciona a nomenclatura da IUPAC. Então, você tem nomes de estruturas básicas que vão ser modificados para dar origem aos nomes de estruturas complicadas. Então, nós vamos começar aprendendo os nomes das estruturas básicas, que são chamadas de hidretos parentais. Alcanos lineares não ramificados são hidretos parentais importantes. Então, 1 carbono é o metano, 2 é o etano, 3 é o propano, 4 é o butano. Então, esse nome foi construído a partir de um prefixo que indica o número de carbonos e o final ano. Se você tiver mais do que 4 carbonos, os prefixos são fáceis. Pent, hex, hept, oct, non e assim por diante. Não faz sentido você ficar decorando coisa até 100 carbonos. O uso prático normalmente vai até mais ou menos, no máximo, 20 carbonos. Mas às vezes as pessoas gostam de propor exercícios com um monte de carbono só para ver se você consegue chegar no nome. Mas nosso objetivo aqui é te ensinar a nomenclatura para você conseguir dar nome de moléculas relevantes, não ficar fazendo exercício com molécula que não existe. Cicloalcanos não ramificados também são hidretos parentais. Então é fácil. Esse é o ciclopropano, esse é o ciclobutano, ciclopentano, ciclohexano. Veja que o ciclohexano tem o H aqui, porque o prefixo é ex. E às vezes você vê isso aglutinado, mas a recomendação é que você não aglutine e você coloque um hífen aqui se você tiver o H entre o ciclo e o resto do nome. Então, quando tem H, você põe um hífen, ok? Então, o que a gente está fazendo? A gente está aprendendo estruturas básicas, aprendendo os nomes delas, e aí, quando a gente tiver estruturas mais complicadas, os nomes dessas estruturas mais complicadas vão ser construídos em cima dos nomes dessas estruturas mais fáceis. Alguns compostos também são hidretos parentais importantes. Esses nomes, eles não parecem ser tão sistemáticos como esse metano, etano, propano que a gente viu antes. E, de fato, eles não são. Esses nomes têm sido usados há muito tempo. Então, a IUPAC, recentemente, criou uma ideia de nome preferido pela IUPAC. Então, sempre que tiver um PIN, eu vou mostrar nessas aulas agora de nomenclatura. Veja que benzeno, piridina, pirazina, furano, tiofeno, pirrol, são nomes que você tem que saber. É importante saber esses nomes porque muitos compostos têm os seus nomes baseados nos nomes dessas estruturas básicas aqui. Então, como é que a gente faz para construir o nome? A gente vai alterar
com prefixos e sufixos, o nome da estrutura desses hidretoparentais que a gente acabou de ver. Quando eu tenho dupla ligação é considerado um tipo especial de funcionalidade pela IUPAC. O que isso quer dizer? Se você olha essa estrutura tem 1, 2, 3, 4 carbonos. O hidreto parental, ou a estrutura base que a gente vai usar para dar o nome, é o butano. Mas eu tenho uma dupla ligação aqui. E essa dupla ligação está perto desta ponta e, portanto, este é o carbono 1. Então, o nome deste composto é but, porque tem 4 carbonos, porque a dupla está aqui, porque tem a dupla, o, para dar o som certo. Então, esse é o but1-eno. Se a dupla estiver localizada entre esses carbonos, esse aqui é o carbono 2. A gente continua numerando pela ponta mais próxima da dupla. Então, esse tem 1, 2, 3, 4 carbonos. É, obviamente, um buteno, mas é o but2-eno, porque a dupla começa no carbono 2. Quem é o hidreto parental disso aqui? É o butano. É o butano que a gente está usando como base para dar o nome deste composto aqui. E este aqui? A gente andou a dupla uma para lá. Mas quando a gente fez isso, essa ponta já está diretamente na dupla. E agora o carbono 1 se torna esse aqui. Então, esta molécula é a mesma que esta molécula. É o mesmo composto. Se eu tiver ligação dupla, então, eu vou ter esse final, o sufixo eno. E se eu tiver ligação tripla, eu vou ter o sufixo ino. Se eu tiver duas duplas, adieno. Se eu tiver 3 duplas, atrieno, e assim por diante. E as triplas? Adino, atriino. Esse di e tri, etc., não entram em nenhuma regra que organize prefixos em ordem alfabética. Então, vamos praticar. 1, 2, 3, 4. O hidreto parental é o butano. But. Tenho duas duplas. É um adieno. Só que o A fica aqui. 1, 2, 3. Então, posição 1, posição 3, eu tenho as duplas. Então, 1, 3. Dieno. O motivo do A vir para cá é um motivo eufônico. Eufônico quer dizer que soa melhor. A palavra parece mais sonora, se a gente chama de bota 1,3 dieno. E esse aqui, que tem uma dupla e uma tripla? A dupla tem preferência, a menos que começar pela tripla dê um nome com numeração mais baixa ao composto. O que isso quer dizer? 1, 2, 3, 4. Butano é o hidreto parental, but. Começamos por essa ponta que tem a dupla. Por quê? Porque ela tem preferência sobre a tripla. Então, você vai começar por aqui e não por aqui. Então, 1 em, tá aqui. 3 ino. Esse é o nome. But 1 em 3 ino. Esse é esse composto aqui. Mas olha esse. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Pentano é o hidreto parental. Agora, se a gente começa por esse lado, porque está mais próximo à dupla, a numeração da dupla vai ser o número 2, vai ser 2 em. E o in vai ser 4 in. E isso é pior do que se você começar por aqui. Então, neste caso, a tripla na ponta tem preferência e a gente começa a numerar deste lado. Então, eu tenho pent, 3 em, 1, 2, 3, dupla. E por que o en veio primeiro? Ordem alfabética. E vem antes de i. Então, é sempre o en antes do ino, quando você tem duplas e triplas. E se tiver di, tri,
não entram nessa ordem alfabética. Então, a gente tem o pent, 3 en, 1 in. Pent, 3 en, 1 ino. Esse é o nome deste composto. Então, vamos praticar com dienos cumulativos, conjugados e não conjugados. 1, 2, 3, 4, 5. Esse vem do pentano, então é um pent. Tem duas duplas, adieno, e as duplas estão na posição 1 e 2. Penta 1, 2, dieno. E aqui, 1, 2, 3, vem do propano. Ele é o prop, 1, 2, dieno. Só que, quando tem dieno, é adieno, então é o propa 1, 2, dieno. E esse é o nome preferido desse composto, que também é conhecido como aleno. Este aleno é o dieno cumulativo mais simples que existe. E aqui, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Pente. Posição 1, posição 3, tem dupla. Penta, 1, 3, dieno. E aqui essa dupla, tenho prioridade 1 nesse grupo, prioridade 1 nesse grupo, está cruzado, configuração da dupla E. Então, esse é o E, entre parênteses e itálico, penta 1, 3, dieno. E aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Pente. Duas duplas. Adieno. Posição 1, posição 3. 1, 3 está aqui. Então, esse é o penta 1, 3, dieno. Mas a configuração da dupla é diferente aqui comparada a esse. Então, o que a gente vê? A gente vê as prioridades. Prioridade 1 aqui, prioridade 1 aqui. Está do mesmo lado, Z, que, segundo o meu professor alemão, é de junto, porque vem do alemão, zusammen. E o nome desse? Então, 1, 2, 3, 4, 5. Ele vem do ciclo pentano, não é? Então, é um ciclo pent. Quantas duplas tem? Uma, duas. Então, tem um A aqui. Em que posição estão as duplas? 1, 2, 3. 1, 3, dieno. Então, esse é o ciclo penta 1, 3, dieno. E é um dieno conjugado. Então, vamos agora dar um nome para esse composto aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Vem do pentano. Pent. Duas duplas. Adieno. Está na posição 1 e na posição 4 as duplas. É o penta 1, 4, dieno. E esse é um dieno não conjugado, porque você tem duas ligações simples entre as duplas. E esse aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. É o ciclohexano, o hidreto parental. Então, ele vem, o nome é construído a partir dessa ideia do ciclohexano. Então, a gente tem ciclo-hex, duas duplas, adieno, 1, 2, 3, 4. 1, 4. Ciclo-hexa, 1, 4, dieno. Entre o ciclo e o hexa tem o hífen, porque isso é H, e a gente coloca o hífen antes, e aqui vem o nome completo desse composto. Se existir grupo funcional na estrutura, esse grupo funcional está modificando a estrutura do hidreto parental. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que você acha os carbonos, 1, 2, 3, 4. Então, a gente sabe que o hidreto parental seria butano. Mas você tem esse oxigênio e esse OH que fazem o grupo funcional ácido carboxílico. E ácidos carboxílicos, quando são o grupo funcional principal, ou seja, quando só tem ele como grupo funcional na molécula, a gente adiciona um sufixo funcional. Então, qual é o truque? O truque é, quando só tem um grupo funcional, é tudo fácil. Você usa o sufixo adequado que se refere a esse grupo. Então, para ácido carboxílico, é oico, que não tem mais acento por conta do acordo ortográfico. Então, esse é o ácido, porque é um ácido carboxílico. Porque ele é direto, sem nenhuma modificação do butano. Não tem dupla, não tem tripla. E tem o ácido carboxílico,
Óico é o final. Esse é o ácido butanóico. Esse é o nome preferido pela IUPAC, mas esse composto também é conhecido como ácido butírico. E se for um aldeído, o sufixo é -al. Então, 1, 2, 3, 4. O hidreto parental seria o butano. A gente vai trocar o por -al para dizer que existe o grupo funcional aldeído nessa molécula. E se for uma cetona? Se for a cetona, o sufixo é -ona. Então, essa é a butan 2-ona. E por que tem esse 2? Porque se a gente contar, essa ponta está mais perto do grupo funcional do que esta ponta. Então, começando desta ponta, o grupo funcional está no carbono 2. Então, é a butan 2-ona. E este composto aqui? A gente tem o butano como hidreto parental. Então, a lógica para pensar no nome é que a gente está substituindo um H do butano por um OH para dar origem a esse composto, e o nome tem que refletir essa diferença. Então, no carbono 2, existe um OH que dá o sufixo -ol. Butan 2-ol é o nome deste composto aqui. Então, em todos esses casos, o hidreto parental é o butano, e esses nomes foram construídos para indicar claramente quais são as diferenças nas estruturas desses compostos em relação ao butano. O que este nome diz é que a gente tem uma função ácido carboxílico no composto e está na ponta, porque a gente não está usando nenhuma numeração e usa o sufixo. Aqui a gente tem uma função aldeído, tem uma função cetona no carbono 2 e tem uma função álcool no carbono 2. Vamos agora sofisticar um pouquinho. Se eu tiver duplas ligações, triplas ligações e funções diferentes, grupos funcionais diferentes. Lembre que duplas e triplas são tratados pela nomenclatura da IUPAC como grupos funcionais especiais. O que significa isso? Significa que eles vão entrar no nome trocando o -an do hidreto parental, que é o butano em todos os casos aqui, por -en se tiver dupla e por -in se tiver tripla. Então vamos lá. Tenho 1, 2, 3, 4 carbonos. Começo a numerar do carbono mais próximo ao grupo funcional, que está aqui. Então, eu tenho o grupo funcional na posição 1 e eu tenho a dupla na posição 2. Vamos lá. Ácido, porque é um ácido carboxílico. But, porque são 4 carbonos. 2, porque é 2-en, a dupla está na posição 2. Óico, porque é o ácido butenóico. E o E, porque a prioridade 1 está aqui e a prioridade 1 está aqui, eles estão, então, dando configuração E a essa dupla. E se fosse uma tripla? Se fosse uma tripla, você continua numerando pelo carbono do ácido carboxílico e na posição 2 você tem -in. Então, esse é o ácido but-2-inóico. Ah, e funciona igual para o aldeído, para a cetona e para o álcool? Exatamente igual. Se a gente troca o grupo funcional de ácido para aldeído, o que a gente tem? But-2-en-al. E a configuração da dupla continua sendo E. E se for a tripla, mesma coisa. Ao invés de enal, nós temos inal. Ah, e neste aqui? Neste caso, nós temos a cetona e temos a dupla. Então, a gente tem a but, porque são 4 carbonos. 3, porque é a posição da dupla. En, dupla. 2, ona, que é a cetona que está aqui. E se fosse uma tripla, but, 3, in, 2, ona. E aqui, but, 3,
em 2 all. Boot 3 em 2 all. E aqui, boot 3 in 2 all. E com isso a gente aprendeu a dar nomes quando você tem grupos funcionais principais em cadeias insaturadas. Então, qual o nome desse composto? Dá uma pensada, pausa esse vídeo e tenta dar um nome para ele. Então, vamos ver se você acertou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Então, heptano é o hidreto parental. Qual é o carbono por onde a gente vai começar a contar? É o mais próximo do grupo funcional principal, que é o OH. Então, é esse. Então, esse é o carbono 1, esse é o 2, esse é o 3, esse é o 4, esse é o 5, esse é o 6, esse é o 7. Então, é hept, porque são 7 carbonos. 6 en, que aparece primeiro porque E tem prioridade sobre I em ordem alfabética. 1 in, da tripla. 3 ol, que vai ser sufixo, então isso não importa a ordem alfabética, só entre esses dois a ordem alfabética importa. Então esse é o hept, 6 en, 1 in, 3 ol. Como o grupo funcional mais importante é o OH, ele é chamado de grupo característico e ele está na posição 3. Então o nome da estrutura complicada se origina de um nome muito mais simples. E essa é a ideia toda da nomenclatura da IUPAC. No próximo vídeo, a gente vai discutir o que acontece quando nós temos cadeias ramificadas, o que normalmente aumenta bastante a complexidade dos nomes. Até lá!